Bom dia. Em 9 de novembro de 1989, deu-se um dos acontecimentos mais marcantes da história moderna, a queda do Muro de Berlim. Ich kann nicht mehr! Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Esses dias, à volta do 9 de novembro, foram dias de grandes emoções, de enormes alegrias. Vimos milhões de pessoas emocionadas, famílias reunidas, muita gente com lágrimas de felicidade a escorrer pela cara. I've done it. I can only say I'm a free man. De um momento para o outro, milhares e milhares de pessoas que toda a vida tinham sido proibidas de passar a fronteira puderam finalmente ver aquilo que já desconfiavam que existia do outro lado. E tinham sido proibidas pelo receio dos governos da União Soviética e da Alemanha de Leste de que se vissem o que existia do lado ocidental gostassem mais. Quando puderam finalmente passar e ver o que existia no outro lado do muro, compreenderam que era muito melhor que aquilo que tinham. Os receios eram fundados. Berlim Ocidental era uma ilha, um oásis, no meio do que se chamava República Democrática Alemã. Era uma ilha rodeada por um muro. Na prática, destinava-se basicamente a impedir que os habitantes da República Democrática Alemã fugissem para o lado ocidental, fugissem para o oásis. Tantas vezes nas redes sociais, quando se fala do muro, aparecem sempre umas vozes: então e os outros muros? E o muro de Israel? E o muro que separa os Estados Unidos do México? Como se fosse igual o muro que impede alguém de entrar de um muro que impede as pessoas de sair. Este tipo de muros são os muros das prisões. A divisão das Alemanhas na sequência da Segunda Guerra Mundial acabou por constituir uma experiência quase laboratorial das diferenças entre as economias socialistas e as economias capitalistas. E a conclusão é simples, foi uma demonstração da superioridade absoluta de um sistema capitalista sobre um sistema socialista. Em 1945, após a destruição causada pelos aliados na Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava uniformemente devastada. E a partir daquele momento viveram-se dos dois lados da fronteira duas experiências completamente diferentes. Um lado a economia livre, do outro lado a economia planificada. Melhor era impossível como experiência científica. E as conclusões da experiência foram óbvias. A Alemanha de Leste, que apesar de tudo foi a menos mal sucedida de todas as experiências de implementação de economias planificadas pelo mundo fora, foi possivelmente a mais bem sucedida, apesar de tudo, perdia de longe na comparação com o vizinho capitalista. Nunca conseguiu aproximar-se nem de longe nem de perto do nível de vida que se vivia do outro lado. E foi a Alemanha de Leste, a República Democrática Alemã, que teve necessidade de construir muros para proteger-se da fuga de cidadãos do seu lado, do lado da experiência comunista, para o lado da experiência capitalista. Porque, ao contrário, ninguém queria fugir. Foi basicamente o mesmo que se viu na Coreia, com a separação da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, que até então era um só país, e depois foi o que se viu. A Taiwan e a China comunista, a experiência de Mao Tse-tung dos primeiros anos do comunismo, do grande salto em frente, a diferença que se viu entre Taiwan e a China foi a diferença que se viu entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, e foi, talvez em menor escala, a diferença que se viu entre a Alemanha Ocidental, a República Federal Alemã e a República Democrática Alemã. Em todos estes casos aconteceu o mesmo. A parte que tentou implementar o socialismo científico acabou sempre em falta de liberdade, em preços políticos, em desrespeito pelos mais básicos direitos humanos. Acabou basicamente uma prisão para os seus cidadãos. E em todos os casos acabou numa situação muito pior que a da experiência do lado capitalista, quando não, em muitos casos que todos conhecemos, redundou em tragédias humanas e em miséria absoluta. Não há um único caso de sucesso a apontar a uma experiência comunista. Zero. Não foi preciso esperar muito tempo para ver o que estava a acontecer. Bastaram 3 anos para perceber que havia uma fuga sistemática de pessoas do lado soviético para os lados ocidentais, principalmente para o setor americano de Berlim. E foi justamente em 1948, em junho, que as autoridades soviéticas resolveram pôr fim à fuga de pessoas. E o que é que fizeram? Pois lembraram-se de fazer um bloqueio. Em 24 de junho de 1948, os soviéticos cortaram todos os acessos
à parte ocidental de Berlim, na tentativa de, por efeito de um cerco, porque aquilo sim foi um bloqueio a sério, era um cerco, tentaram basicamente capitular Berlim Ocidental e fazer com que caísse, porque sem abastecimentos de bens de primeira necessidade seria impossível aguentar aquela ilha que estava no meio do mar comunista. Parecia impossível abastecer uma cidade que tinha na altura 2,5 milhões de habitantes sem acessos por terra. Não havia qualquer ideia de como é que isso poderia ser feito e ninguém acreditava que fosse possível. E, portanto, os soviéticos acreditavam numa capitulação rápida do lado ocidental. O que aconteceu depois foi algo que ficou conhecido para a história como o Berlin Airlift. Por sinal, há um livro muito interessante sobre este tema, Armageddon, de Leon Uris, que recomendo vivamente a todos os que possam estar interessados. No livro descreve-se com detalhe a forma como foi montada esta operação, espantosa operação de abastecimento de uma cidade com 2,5 milhões de habitantes por aviões, algo que nunca tinha sido tentado antes, nada que se parecesse para a dimensão do que estava em causa. E se por acaso alguém visitar Berlim, eu recomendo vivamente uma visita ao aeroporto Tempelhof. Tem visitas guiadas, são visitas interessantíssimas e nessas visitas explica-se exatamente como aconteceu a operação de salvamento de Berlim Ocidental e é sem dúvida um ponto alto da cidade de Berlim. Eu sei que tantos amigos meus vão a Berlim e não aproveitam para visitar Tempelhof. Acho um erro. É das mais interessantes visitas que se pode fazer naquela cidade. Yeah, as you may already know, Germany and its capital city, Berlin, after the war were divided into 4 zones of occupation: the American zone, the British zone, the French zone, the Soviet zone. Of the Western Allies decided on June 23rd, 1948 to isolate the 3 western sectors of Berlin. And so began the Berlin blockade. Every waterway, road, railway from West Germany to West Berlin were suddenly cut. Water supply and power supply, in as much as they depended on the Soviets, were also interrupted, which meant in large proportion. And this is how West Berlin became an island, like the West Berliners said back then. You know, they said they spoke of West Berlin as of the island West Berlin situated in the middle of the Red Sea, you know, in the middle of the Soviet occupation zone. They said this is the island. You know, they made lots of jokes about this. The island that has just one cardinal point. It said east. Any direction you went was always east, and so on. And that meant to supply them almost completely. Almost everything had to be flown into West Berlin. Food, of course, medical material, building materials. They were much needed in post-war Berlin. The city had been almost half destroyed. Fuel, but the main thing was coal. During this whole Berlin airlift operation, more than 2 million tons of goods were flown into West Berlin, which meant for the whole operation almost 300,000 flights. 2 million tons of goods altogether, and 75% of these goods were coal. Why did the city need so much coal? Because it's cold in winter in Berlin. Yes, that's true. But that was not the main reason. The main reason was the production of electricity, power supply. One airplane had to land in West Berlin on average every 3 minutes without any interruption, day and night. That, which means the airplanes would fly on 5 different levels and so near from one another that if an airplane, out of technical reasons or because of the fog or the bad weather or any other reason you might imagine, couldn't land on the first attempt, it wouldn't have a second chance to land. Had to fly directly back to West Germany and fly the whole way back to West Berlin again because the airports were just too busy. You know, minutes. But on the record, day 1 airplane did land here every 60 seconds without any interruption, 24 hours long. A one-time accomplishment, the history of flying, of course. E bastaram 11 meses. Em 11 meses, o lado soviético percebeu-se que não iria conseguir fazer capitular Berlim Ocidental e desistiu do bloqueio. E nos próximos 12 anos, continuou a fuga sistemática de pessoas da Alemanha de Leste para a Alemanha Ocidental através de Berlim, por Berlim. E dentro das pessoas que fugiam, havia uma quantidade desproporcional de professores, de cientistas, de engenheiros
aquilo que os alemães chamavam um brain drain. Curiosamente foi Yuri Andropov, que mais tarde presidente da União Soviética, que na altura escreveu um relatório a contar e a explicar que tinha que ser parado este brain drain, porque a Alemanha de Leste estava a ficar sem cientistas de uma série de campos e precisava de que aquelas pessoas ficassem presas dentro do seu próprio país para poder trabalhar a bem do socialismo. E então, em 1961, finalmente veio a ordem da União Soviética e começou a construção do muro, um muro que cercou completamente Berlim Ocidental e que ficou conhecido por todos os amantes do mundo livre por Muro da Vergonha. O muro era uma barreira quase intransponível, paredes, arames farpados, terrenos minados, guardas armados a cada 100 metros. Era verdadeiramente um muro de uma prisão de alta segurança. Foi nos primeiros dias da construção do muro que se deu a primeira fuga do soldado Konrad Schumann e que, por curiosidade, ficou gravada porque havia uma equipa de filmagens do lado ocidental que estavam justamente a documentar a construção do muro e que, por coincidência, conseguiu filmar essa primeira fuga do soldado, que ficou para a história, imagens já muito vistas. Houve inúmeras tentativas de fuga, algumas espetaculares, fugas de balão, fugas por túneis, fugas através de cabos que desciam de um lado para o outro, e não se sabe ao certo quantas vidas o muro ceifou. Estima-se em cerca de 100. Era difícil atravessar aquele muro. Em 2014 tive a felicidade e a sorte de estar em Berlim justamente na data em que se festejavam os 25 anos da queda do muro. Eram dias de grande festa, grande felicidade, de memória e de esperança que nunca mais se repetissem as experiências que resultaram na construção daquele muro, daquela prisão. E celebrou-se na altura a queda do muro com uma linha de 35 km de luzes que estavam exatamente colocadas 10 em 10 metros nos locais onde o muro tinha estado anteriormente. Havia imensas pessoas a percorrer todo aquele caminho e havia um ar de felicidade e de esperança que nunca mais se voltasse a repetir. E hoje, quando se celebram 33 anos dessa data, é bom não esquecer. Há muitos que não sabem, que não querem saber, que preferem ignorar, preferem enterrar a cabeça na areia, que acreditam na bondade das ideias que deram origem àquelas tragédias. Em 9 de novembro de 1989, o muro físico caiu. Infelizmente, há muitas pessoas que construíram um muro mental. Pessoas que acreditam em amanhãs que cantam e que gostariam de voltar a experimentar, pôr em prática as mesmas tristes ideias que condenaram milhões de pessoas a viver em pobreza numa prisão dentro do seu próprio país, como escravos de um regime. São pessoas que nunca compreenderam o que é viver sem liberdade.